Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a correção, as correções das nossas atividades do LDI de língua portuguesa. Lembrando, nós estamos ainda corrigindo as atividades do LDI de número 1. Olha o número aí na sua tela, LDI 1, gente, que é esse LDI de capa azul, é ele que nós estamos corrigindo ainda. Hoje nós vamos começar as correções das atividades que vão da página 42 até a 54. Nós vamos dividir em alguns vídeos para não ficar muito grande e vamos fazer essas correções. Então, você lembre-se que você tem que ter aí em mãos o LDI azulzinho, tá bom? Aberto na página 42 em diante, o caderno, lápis e borracha. E que, conforme você for assistindo o vídeo, as explicações e as correções que eu vou fazendo, você vai acompanhando, percebeu que precisa corrigir, anotar alguma coisa, dá pausa no vídeo, faça as correções, as anotações e depois volta a dar play para continuar assistindo o vídeo. É importante, eu já falei isso em outros vídeos, é importantíssimo que você possa fazer as correções para o seu aprendizado, para você tirar as suas dúvidas, para você ver se acertou, se errou e para também depois poder me apresentar o LDI todo certinho, porque eu vou querer vê-lo e corrigi-lo, verificá-lo, né? Na verdade, eu nem corrigir, mas vou verificá-lo quando retornarmos à sala de aula, tudo bem? Então, olha só, com o LDI em mãos, nós vamos juntos agora corrigir a partir da página 42 do nosso LDI 1 de língua portuguesa. Preparado? Vamos lá. Então, olha só. Gente, na página de número 42, nós temos aí essa imagem que está aí na tela, que é a imagem de uma professora e algumas crianças em uma biblioteca de escola, não é? Observe que eles têm alguns livros aí. Por exemplo, este, Lenda da Yara, a Mãe d'Água. Ou este que está aqui, A Lenda do Boto. Ou ainda este azulzinho, Lenda do Caboclo d'Água. Então, olha só as nossas atividades. Com os colegas, responda as questões a seguir. Você vai lembrar que nós não estamos em classe, claro, nós tivemos que adaptar estas perguntas, essas questões, não é? E vocês tiveram que responder isso no caderno. Então, esta atividade de número 1, gente, está lá no seu caderno de língua portuguesa. Pegue lá para nós corrigirmos. Ah, você conhece alguma das histórias dos livros que aparecem na imagem da página de abertura deste capítulo? Qual ou quais? Ou seja, qual desses livros, desses 3 livros que estão aqui, Lenda da Iara, A Mãe d'Água, Lenda do Boto, Lenda do Caboclo d'Água, você conhece alguma dessas histórias? Então, a resposta aqui era pessoal. O que você respondeu? B. Por que essas histórias são chamadas de lendas? Você sabe dizer por quê? Olha só, gente. Também outra resposta pessoal. Não é verdade? Você tinha que explicar o que são lendas, por que essas histórias são chamadas de lendas. O que será que você respondeu? Na 2, ouça a explicação do professor sobre o que são lendas e depois escreva com suas palavras o que você entendeu. Você vai se lembrar que aqui eu gravei um áudio e eu li para vocês algumas questões muito interessantes sobre lendas, não é? Eu enviei isso para vocês. E olha só, era também uma resposta pessoal. Mas eu coloquei aqui embaixo, olha só, eu coloquei bem aqui um resumo do que são lendas, para você tentar entender isso. A sua resposta 2 tem que estar mais ou menos dentro disso, que foi isso que eu li para vocês. As lendas são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente, quer dizer, pela voz, pela palavra, pela contação, não é? São produções que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Por meio dessas histórias, expressam-se fantasias, medos, dúvidas e incompreensões. Isso são as lendas, não é? Quando a gente fala algo lendário, algo um tanto fantasioso, uma narrativa que as pessoas passam de geração em geração através da oralidade, através
da fala, não é? São histórias que nascem da imaginação. Então, a lenda da Iara, a mãe d'água, a lenda do Boto, a lenda do caboclo d'água, são lendas, imaginações, coisas criadas pela cabeça das pessoas. Tudo bem? Olha só, na 3, faça uma pesquisa com a ajuda de seus familiares para saber quais das lendas a seguir eles conhecem e assinale-as com um X. Então aqui você tinha que fazer uma pesquisa, não é verdade? Tinha até material no LDI para fazer tudo isso, e aí você teria que anotar qual lenda foi a mais votada. Também uma resposta pessoal. Olha só, continuando na página 43, na atividade 4, vocês tinham que fazer o levantamento para descobrir qual era a lenda mais citada, isso com o material de apoio, certo? E depois que fosse terminado esse levantamento da atividade 4, vocês deveriam registrar aqui na atividade 5 qual foi o título da lenda mais citada. No material de apoio, você ia levantar qual lenda as pessoas conhecem. Essa era a ideia da pesquisa. E na atividade 5, você ia dizer, bem, a lenda mais citada foi, e você iria escrever. Gente, conforme vocês mandaram a atividade para mim, a lenda mais citada na nossa classe, mas mais citada assim, que foi a exemplar, que foi maior do que todas mesmo, né, que deixou o restinho lá na rabeira, foi a lenda da Vitória Régia, sabia? A maioria das famílias conhecem a lenda da Vitória Régia. Então, eu li para vocês, eu gravei um vídeo que tinha até essa capinha, ok? E eu li para vocês a história da Vitória Régia. Então, na atividade 6 da página 43, vocês devem anotar essas informações aqui. O professor vai ler a lenda mais citada. Eu li a lenda da Vitória Régia. Ouça com atenção e depois registre. Registre o quê? Registrar primeiro o título da lenda, a Vitória Régia, ou Lenda da Vitória Régia, tudo bem? Ler a origem. Qual é a origem dessa lenda? É uma lenda indígena, uma lenda que nasceu entre os índios, não é verdade? E o que essa lenda tenta explicar? Ela tenta explicar da planta que recebe esse nome, ou seja, a Vitória Régia. Essa planta que vocês estão vendo aqui nesta imagem, ela se chama Vitória Régia. E a lenda da Vitória Régia tenta explicar a origem dessa planta. Então, gente, essas informações aqui precisam estar na sua atividade 6. Se você ainda não fez, deve fazer agora. Dá pausa no vídeo, tá ok? Dá uma olhada aí no que você anotou e arruma, corrige se estiver errado ou anota essas informações que nós colocamos aí, tudo bem? Só depois que você fizer isso é que você vai dar play e vai continuar as nossas correções, tá bom? Olha só, gente, a partir da página 44, nós tínhamos a história em quadrinhos, essa história aí, ó, Cascão em São Só Lendas. E vocês enviaram para mim, e foi muito, mas muito legal, vocês enviaram para mim o áudio de vocês lendo. Alguns mandaram por áudio, outros mandaram por vídeo. Gente, foi sensacional. Eu gostei demais de ouvir vocês lendo. Foi muito, muito bom. Temos que repetir isso mais vezes. É muito legal ouvir vocês lendo, viu? E a gente percebe o desenvolvimento de vocês, não é? Olha, parabéns, nota 10, valeu mesmo. Agora, olha só, nós temos que fazer as nossas atividades. Então, tinha que ler da página 44 até a página 47 para então começar a fazer as atividades da página 48. Então, esta atividade 2 que nós vamos fazer agora está lá na página 48. É para lá que você vai. Então, olha só, gente. Sobre a história lida, responda oralmente. Depois registre as respostas. Então, lá. Quem é o personagem principal dessa história em quadrinhos que nós lemos? É o Cascão, não é? E o que ele estava fazendo? Ouvindo histórias. Quem estava lendo histórias para ele, para o Cascão? O seu pai. Quais foram as histórias que o pai do Cascão leu? Você lembra? História da Iara, do Boto e do Caboclo d'Água. Observa, gente,
caboclo d'água, este d'água é um D mudo, por isso nós temos o sinal ali, o apóstrofo, tá? Não é da água, é d'água, ok? Um azinho ali foi suprimido, um azinho não tem, é d'água, ok? Por isso vai o apóstrofo. E qual foi a atitude do Cascão quando o pai dele citou que tinha ainda a história da cobra grande e a do velho do rio? O que aconteceu, gente? Ele saiu correndo. F. Porque no fim da história, Cascão saiu correndo? Porque ficou com medo da água, elemento presente em todas as lendas contadas pelo pai. E você sabe muito bem, o Cascão detesta a água, ele não quer saber tomar banho. Não é à toa que chama, o seu nome é Cascão, não é verdade? E por fim, então, nós tínhamos a atividade G, que era uma resposta pessoal, que eu falei para você que tinha que ser lá no caderno, porque aí no LDI não tinha espaço, não é? O que você achou da história? Você gostou ou não gostou? Você respondeu isso lá no seu caderno. Então, gente, temos aqui várias atividades que foram feitas aí na página 48. Você confere tudo, dá um tique se acertou. Se errou alguma coisa, dá pausa e faz as correções antes de nós irmos para a atividade 3, ainda na página 48. Leia o título da história em quadrinhos e depois responda as questões. Olha o título. Cascão em São Só Lendas. Bem, A. O tipo e o tamanho das letras são iguais em todas as palavras? Não, né, gente? A gente observa, né? Olha aqui, ó. O tipo. Cascão é um tipo e tamanho diferente. Em é outra forma de letra, tamanho é outro tamanho. São só lendas, outro tipo de letra, outro tamanho, não é? Então, o tipo e tamanho das letras são iguais em todas as palavras? Não. O que está sendo destacado? O nome do personagem ou o título da história? O título da história, porque está Cascão em pequeno, não é? Pois são só lendas. Muito bem. Sobre o formato dos quadrinhos, faça o que se pede. A. Qual dos formatos a seguir predomina nessa história? Assinale X na resposta correta. Então, o formato dos quadrinhos é este formato assim mais retangular, retinho, com linhas retinhas, ou este formato que é retangular, mas ao invés de retas parece que são nuvenzinhas, né? Qual é o tipo do formato que predomina na história? Este de nuvenzinhas, não é? E aí, olha, nesta B aqui, nessa atividade B, tinha que ser respondida no caderno, porque não tem espaço aí no LDI. Então, olha, confere no seu caderno se está ok a resposta da B. Por que esse formato foi utilizado nessa história? Você sabe? Esse formato trata das coisas imaginárias, o mundo da imaginação. São lendas, não é verdade, gente? Então, é o mundo da imaginação, tá? Essa tem que ser a resposta. Não precisa ser necessariamente com essas palavras, mas tem que trazer essa ideia do mundo imaginário, o mundo da imaginação, ok? 5. Agora responda as questões assinalando com o X a resposta correta. Vamos lá. Que tipo de história o pai do Cascão estava lendo? A. Contos de encantamento. B. Não, vamos mudar aqui. A. Que tipo de história o pai do Cascão estava lendo? Contos de encantamento, lendas ou fábulas? Lendas não é, gente? Não vá confundir o tipo de texto, não é o gênero textual. B. Em que lugar da casa eles estavam? No quarto, na cozinha ou na sala? Estavam na sala, não é verdade? Bem, se você acertou as respostas, você dá um tique. Se errou alguma coisa, você dá pausa e faz a correção. Antes de irmos para a página 49, a atividade de número 6. Olha só. Volte às páginas 44 a 47 e numere os quadrinhos. Então, você tinha que voltar lá e fazer, numerar os quadrinhos direitinho. Quantos quadrinhos tem essa história? Você contou? Tem 21 quadrinhos, não é?
E em quais deles o pai está contando as histórias? Nos quadrinhos de número 1 até o 18, certo? E em quais aparece o diálogo entre os personagens, ou seja, entre o Cascão e o seu pai? Nos quadrinhos 19, 20 e 21, já nos últimos, não é verdade? Olha só, esta atividade 7 eu orientei que tinha que ser respondida no caderno, gente. Gente, olha que coisa feia. Infelizmente, poucos, alguns não seguiram as orientações que eu fiz. É muito feio. Fica relaxado, viu, gente? Não fica legal. Teve gente escrevendo na LDI, fica um rabisco, uma desorganização muito ruim isso. Um estudante que vai bem é um estudante que se dedica e que ele é organizado e caprichoso, não é? A maioria de vocês é. Então tem que seguir as orientações do professor. Olhe agora no seu caderno, porque as perguntas e as respostas têm que estar lá. Eu orientei a copiar as perguntas e a fazer as respostas no caderno. Observe os 3 últimos quadrinhos e responda oralmente as questões. Veja, oralmente se a gente estivesse em classe. Como eu mandei copiar no caderno, não era mais oralmente, era para registrar no caderno, certo? Qual é o título do livro que o pai do Cascão estava lendo? Olha, eu trouxe até as imagens aqui para você, não é? Olha aqui, ó. Aqui dá para ver direitinho. Qual era o título, gente? Lendas do Folclore, não é verdade? Até nós podemos aqui colocar entre aspas, porque é título de livro. Olha, o professor esqueceu. Lendas do Folclore, certo? B. Que sentimento os gestos e a expressão do rosto do Cascão expressam? Ele está alegre? Ele está feliz? Ele está com medo? O que está acontecendo? Não é? Expressam medo, ele estava com medo. C. Que ideia o desenho da fumacinha e dos traços saindo dos pés do Cascão reforça? Olha só, gente, observa aqui nesse quadrinho as fumacinhas e os tracinhos saindo. Olha aqui o traço saindo, não é? Que ideia essas expressões, a fumacinha, esses desenhos, os tracinhos, eles estão mostrando, né? Eles estão reforçando que ideia? A ideia de que ele, o Cascão, saiu, ó, correndo. E a D? Que recurso gráfico foi utilizado para indicar que Cascão ficou apavorado por causa da água? Qual foi o recurso gráfico? Gente, os balões de pensamento, né? Os balões de pensamento com os desenhos dos cenários das histórias que o pai leu. Todos eles tinham água. E aqui, ó, o Cascão, né? Com aqueles desenhos na cabeça e pensando em água, água, água. Nossa, ficou em pânico, não é verdade? E aí, aonde você acha que Cascão foi quando saiu correndo e apavorado? Aqui a resposta era pessoal, não é? Eu acho que ele se escondeu embaixo da cama, mas isso é uma ideia minha. Qual foi a sua resposta? Não é verdade? Olha só, você confere, se acertou tudinho, dá um tique. Se errou alguma coisa, dá pausa no vídeo e faz as correções necessárias antes de continuar, ok? Olha só, ainda na página 49, nós temos aí a palavra é sua, que era uma proposta de escrita, não é verdade? Não, gente, vamos mudar. Antes de pensar na página 49, a palavra é sua, que era uma proposta de escrita, vamos pensar aqui na atividade número 8, eu pulei, o professor pulou. Olha só, gente, aqui na atividade 8, temos este símbolo. Este símbolo mostra que ela tinha que ser realizada no caderno. Eu orientei para copiar aqui o enunciado da atividade. Que é enunciado? É o que diz, o que pede, é o problema, a questão, a atividade. Isso é enunciado, certo? Então, eu pedi para vocês copiarem o enunciado lá no caderno e responderem no caderno. Então, olha só. Volte à história em quadrinhos, localize e copie no caderno. Então, diz claramente aqui, ó, copie no caderno os trechos referentes às seguintes lendas: Iara, Boto e Caboclo d'Água.
Então você tinha que voltar aqui nos quadrinhos e procurar nesses quadrinhos os trechos que falam sobre a Yara, falam sobre o Boto e o Caboclo d'Água. E eu trouxe aqui a resposta para vocês. Então a resposta de vocês, gente, tem que estar de acordo com o que está registrado aqui. Então vamos ler? Olha só, vou molhar a garganta. Vamos lá? Yara. A Yara é uma sereia que vive nos rios do Brasil. Embora bonita e formosa, essa sereia é perigo na certa. Quando está com fome, a Yara solta seu canto hipnotizando os pescadores que desaparecem na água. Que legal, não é? Boto. Já o Boto se transforma num belo cavalheiro que deixa as mulheres encantadas com seu charme. Com uma boa conversa, ele as leva para a beira de um rio e lá mostra quem realmente é. Sem ter como fugir, elas são empurradas para o fundo do rio e nunca mais voltam. E a última, Caboclo d'Água. O Caboclo d'Água é uma figura assustadora que vira embarcações e se alimenta de carne humana. Então, gente, observe que esses 3 textos que vocês tinham que copiar vieram todos lá dos quadrinhos que começam na página 44 e vão até a página 47, tudo bem? E outra coisa que eu quero que vocês observem, gente, é o seguinte, que esses trechos começam e terminam com aspas. Por quê? Porque são trechos, são citações de um texto, não é? São pedaços de um texto. Nós tiramos ele lá do texto da história em quadrinhos e trouxemos aqui para o nosso caderno. Então, daí a necessidade de começar e terminar com aspas. Então, agora, o que você vai fazer é conferir aí no seu caderno se você copiou direitinho esses trechos, se está tudo certinho, se as palavras estão corretas, as pontuações, as acentuações estão todas corretas, porque esses 3 trechos precisam estar no seu caderno. Se você fez direitinho, dá um tique. Se errou alguma coisa, vocês então vão dar pausa no vídeo e fazer as correções necessárias, tá bom? Gente, olha só. Aqui agora sim, na página 49, nós temos o nosso concurso de lendas. Então, olha só, gente. Essa atividade, já que a gente não estava em sala de aula, ela foi adaptada. Então, o que é que tinha que ser feito? No exercício, a palavra é sua. Diga à criança que ela vai reescrever a história sobre uma lenda. Então, gente, vocês tinham que reescrever a história sobre uma lenda. E a lenda que vocês fizeram, a reescrita, foi a lenda da Vitória Régia. E olha, ficou muito legal da maioria de vocês. A maioria fez coisas interessantes, reescrita interessante. Porque é uma lenda que tem algumas versões diferentes, então cada um foi pegando uma versão, saiu algo muito criativo. Valeu a pena, tudo bem? Então, olha só, meu povo. Nós vamos parando por aqui neste vídeo. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade às correções das nossas atividades do LDI de Língua Portuguesa. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.